Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui com mais um Debatendo com a APECI. Esse Debatendo é especial por dois motivos. Primeiro, porque a gente está trazendo aí os highlights do ECMID, né, que é o Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, que é um congresso enorme que aborda diversos temas, muito bom para a gente fazer reciclagem e atualização. E eu fui ao congresso, mas eu convidei aí duas pessoas nas suas áreas importantíssimas que estavam no congresso também para trazer os highlights do Equimid na visão deles. Então, a gente vai ter aí dois palestrantes. André e Miriam, muito obrigada por terem aceitado o convite da APECI. A Miriam vai falar sobre os highlights na área de controle de infecção hospitalar. A doutora Miriam é médica infectologista, tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, é médica do Hospital Sírio-Libanês e membro da diretoria da ABH. E o doutor André vai falar sobre os highlights na área de microbiologia. O doutor André é médico patologista clínico, coordenador médico do setor de biologia molecular do Hospital Albert Einstein. Ele também é diretor científico da SBPC e professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Então, agradeço demais a presença de vocês. E antes da gente iniciar a apresentação, o segundo motivo pelo qual falei que a gente está contente é que nós estamos no mês de maio. E o maio a gente tem duas datas importantes para quem faz controle de infecção hospitalar, né? O 5 de maio, que é o Dia Mundial da Higienização das Mãos, e o 15 de maio, que é o Dia Nacional do Controle de Infecção. E esse ano a APECI lançou o Maio Cristalino, que é baseado aí no mês colorido, assim como a gente tem o Outubro Rosa ou Novembro Azul, a gente lançou o Maio Cristalino, que é uma campanha que a gente vai manter para tentar lembrar todas as pessoas, não só os controladores de infecção, da importância da higienização das mãos como prevenção de controle de infecção hospitalar. Então, queria pedir só uns minutinhos para o Randolfo passar o vídeo do Maio Cristalino, e depois a gente inicia a apresentação e também agradecer os nossos patrocinadores, que é a CNPH, a Gojo e a Purel. Randolfo, podemos passar o vídeo? Passando. Maio Cristalino é uma campanha criada pela APECI para conscientizar sobre a importância da higienização das mãos na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. A iniciativa amplia as ações que já ocorrem nos serviços de saúde em maio e leva a prática da higiene para toda a população. Inspirada na campanha da Organização Mundial da Saúde, que em 2009 instituiu o 5 de maio como o Dia Mundial da Higiene das Mãos, a ação destaca a importância desse simples gesto para a segurança dos pacientes. O nome Maio Cristalino remete à transparência, pureza e clareza, valores essenciais na promoção da saúde. Com o Maio Cristalino, a APECI reforça que higienizar as mãos salva vidas e é uma das formas mais eficazes de prevenir infecções. Obrigada, Randolfo. A gente também, no dia 31 de maio, vai fazer um simpósio voltado aí para o Dia Mundial da Higienização das Mãos. A programação vai estar em breve disponível no site da APECI, tá bom? Obrigada, Mirinha. Vamos lá? Vamos. Peraí. Vou colocar, e se não tiver no modo apresentação, se tiver no modo apresentação, você me fala, tá, Thaís? Só Já colocar em modo de coloquei. apresentação. Eu já pus, olha se apareceu. Perfeito. Deu? Então Deu. vamos lá. Deu. Primeiro eu vou pedir desculpa que eu não tive tempo de fazer uns slides bonitos, assim. Eu acabei de chegar em casa. Mas eu tentei trazer, assim, das aulas que eu vi, né? Eu tenho mania de ficar batendo foto. Eu tentei trazer as coisas que me chamaram a atenção na área de controle de infecção. Aí a Thaís tiver visto coisas iguais e tal, a gente depois faz uma discussão, a Thaís complementa aí o que ela achou. Eu tentei organizar, assim, olhando as minhas fotinhas e tal, em grandes áreas, assim,
para a gente poder conversar. A primeira área, assim, pensando em transmissão respiratória, né, teve bastante coisa de transmissão respiratória e tal, é um tema que eu gosto também. Me chamaram a atenção a apresentação de dois trabalhos. Um que foi um trabalho do pessoal da Organização Mundial de Saúde, mas que eles apresentaram agora, e que contou com a Benedetta Legranzi, né, da Organização Mundial de Saúde. Foi um estudo enorme que eles fizeram com 121 hospitais, 21 países, aqui está a distribuição dos hospitais no mundo, e o número de participantes que eles foram colocando, né, no final das contas, eles chegaram aí a 5.000 participantes, e o que eles fizeram foi, eles pegaram profissionais da área, eles queriam estudar os fatores de risco para pegar o Covid dentro do ambiente hospitalar, né, para o profissional da área da saúde pegar a Covid. E eles, então, fizeram um estudo caso-controle, pegaram os profissionais da área da saúde que desenvolveram síndrome respiratória aguda grave, então não foi qualquer Covid, né, e que nunca tinham tido Covid, porque eles mediram isso através de sorologia e não tinha vacina naquela época, eles recrutaram até dezembro de 2021, e pegaram controles que não viraram a sorologia, e eles foram avaliando as práticas desses trabalhadores através de questionário. E foi muito interessante, eu não consigo ver meu próprio slide, gente, porque tem esse troço do Zoom aqui. Como é que eu tiro esse negócio do Zoom que está aparecendo aqui? Você sabe, Rodolfo? Randolfo? Oi? Oi, Miriam, repete, por favor. Não, tá aparecendo um negócio aqui em cima para mim no... Para nós não aparece, doutora Miriam. Não? Ah, enfim, vou Não. falar que eu... Atrapalha a Bom, senhora? não, eu acho que eu só não vou conseguir mostrar, mas enfim, esse primeiro slide que é bem interessante, ali no começo, só para a gente explicar direitinho, né? Eles foram ver o que diminuía o risco ou aumentava em risco no geral, para os trabalhadores pegarem, para os profissionais da área da saúde pegarem a Covid, aqueles profissionais da área da saúde que tiveram contato com o paciente com Covid a menos de 1 metro. E aí o que eles viram? Que o que deu estatisticamente significativo foi não higienizar as mãos sempre após o contato com o paciente, que seria aqui. Aumentou em 2,5 vezes o risco de pegar o Covid, né? O número de exposições, então, ser exposto a atender mais de 10 pacientes com Covid ou menos de 10 pacientes com Covid, não foi estatisticamente significativo, não foi um fator de risco para pegar a Covid, né? E nem estar presente durante o paciente fazendo um procedimento que gera aerosol, ter contato com fluidos e secreções corporais, mas estar com esse paciente por mais de 15 minutos, isso sim aumentou o risco em mais ou menos 1,5 vezes. Aí eles pegaram aqueles profissionais da área da saúde que não tinham contato direto com o paciente, eles tinham contato com materiais contaminados do paciente. Nesse caso, eles viram que ter contato mais de 10 vezes com materiais de pacientes com Covid, né, e esses materiais eram roupas, equipamentos médicos, itens pessoais, aumentou o risco de pegar Covid. Ter contato com materiais expostos a fluidos corporais não fez diferença, e o tipo de exposição, eu achei muito interessante isso, ter contato com roupas que vieram desse paciente, né, tipo roupas de cama, foi o que teve um aumento de 1,8 vezes no risco de pegar a Covid. E aí aqui o mais legal, na verdade, né, eles foram ver os fatores protetores ou os fatores de risco, dependendo do que o paciente, do que o profissional da área da saúde, de que tipo de interação que o profissional da área da saúde teve com o paciente com Covid. E eles viram que, para aqueles profissionais da área da saúde que se expuseram a procedimentos geradores de aerosol, usar a máscara, usar a N95, diminuiu em 4 vezes o risco de pegar a Covid. Usar a máscara cirúrgica não diminuiu o risco, tá? Mesmo quando ele usou a máscara, mas eles falaram que não usavam com tanta assiduidade, isso ainda foi protetor, né? Outras coisas como luvas e aventais e proteção ocular não foram fatores protetores para esse tipo de contato. Para o tipo de contato com materiais ou superfícies contaminadas, usar aventais e usar luvas foram fatores protetores que diminuíram o risco do profissional da área da saúde pegar o Covid, o que foi bastante interessante.
E quando eles olharam o contato prolongado por mais de 15 minutos, né, sem ser um procedimento que gera aerosol, eles não encontraram nenhuma significância. Então, no final das contas, e essa é uma das fotos que eu fiz, e estava o apresentador aí do lado direito, né, usar apropriadamente o equipamento de proteção individual reduziu o risco de Covid. 4 vezes esse risco foi reduzido quando se usou a N95 durante o procedimento gerador de aerosol, e 2 vezes a redução quando houve contato com superfícies potencialmente contaminadas e o funcionário usou aventais e luvas, tá? Lembrando que quando a gente pensa em generalização, que foi o que ele falou aí, isso foi na era pré-vacinal, né? Obviamente, agora na era pós-vacinal, a gente não sabe se essa redução ela é tão grande assim. O outro que eu achei super interessante e que vai contra, assim, que serve de uma arma legal, assim, para a gente pensar em épocas de surtos e para a gente ir contra negacionistas, assim, né? Foi esse trabalho que eles publicaram no JAMA, que foi um trabalho que avaliou a política de testagem e máscara, né, o uso de máscaras no hospital, né, geral, dentro do ambiente hospitalar, na aquisição de infecções virais no geral. Então, eles não avaliaram só Covid aqui. Eles avaliaram casos de Covid, influenza e VSR hospitalares, então casos que foram confirmadamente depois da admissão, que a aquisição aconteceu, né, e avaliaram o que aconteceu em cada período. Então, eles viram que antes da Ômicron, a incidência média, mais ou menos, de infecções virais, no geral, hospitalares, foi 2,9%. Quando chegou a Ômicron mais transmissível, ele subiu para 7,6%. Nessa fase, eles tinham testagem dos pacientes na entrada no hospital e todo mundo usando máscara, né? Quando eles pararam de fazer a testagem na entrada do paciente do hospital e pararam de exigir o uso de máscara, eles tiveram um aumento de 25% nos casos de infecções respiratórias virais por Covid, influenza ou VSR de transmissão intra-hospitalar para pacientes, foi para 15,5%. E aí eles resolveram voltar com a norma lá no hospital do funcionário, só o profissional da área da saúde usar máscara na hora do trabalho. E aí eles tiveram 33% de queda, foi para 8%, que eu achei bastante interessante. Então, achei esse trabalho interessante também. E aqui o autor que estava apresentando sobre transmissão respiratória, ele colocou, né, que na verdade o mascaramento universal e a testagem são medidas potencialmente efetivas para prevenir a transmissão de infecções virais intra-hospitalares, né? E que talvez sejam medidas que a gente pode usar aí quando a gente tiver coincidências muito elevadas de infecções virais na comunidade, né? Aí passando por tema infecção de corrente sanguínea, depois acho que a gente vai discutir, né, Thaís? Se o pessoal tiver mais perguntas e tal. Eu peguei os mais interessantes, assim. O Vamos que eu sim. achei, o que eu achei de interessante que eu assisti de infecção de corrente sanguínea, né? E esse eu consegui, não sei, nem sei se eu pus a fotinho, pus, mas eu consegui pegar o arquivo para trazer melhor aqui. Na verdade, foi um estudo randomizado, controlado, que também foi publicado agora esse ano. Eu não lembro de onde que era esse pessoal, era algum lugar da Europa. E eles foram avaliar as complicações relacionadas ao catéter naqueles pacientes que usaram PIC e aqueles pacientes que usaram catéter midline, né? E eu achei interessante que lá no Ciro, a gente, não sei se a Renata entrou, mas a gente está avaliando, por exemplo, trazer o midline, para usar o midline com a ideia de que talvez seja uma forma de reduzir a infecção de corrente sanguínea. Enfim, eles randomizaram 304 pacientes para usar o midline ou usar o PIC, e para nossa surpresa, na verdade, o que eles encontraram foi que não houve diferença estatisticamente significativa acompanhando os pacientes na incidência de infecção de corrente sanguínea entre quem usou midline e quem usou PIC, tá? Quando eles foram avaliar as complicações, embora tiveram 2 tromboses, né, e o midline não teve nenhuma, não foi estatisticamente significativo. A gente sabe pela literatura que parece que PIC está mais relacionado à trombose mesmo, mas talvez o N tenha sido pequeno para achar uma diferença estatisticamente significativa. Mas quando eles foram ver qualquer complicação que acabou levando à retirada do catéter, além de não ter havido, o PIC não ter sido pior, né,
eles tiveram uma incidência maior de complicações que levaram à remoção do catéter nos pacientes com midline. E a maior parte dessas complicações foi vazamento, oclusão e remoção acidental. Então, no final das contas, né, uma coisa que se dizia muito aí, né, que os midlines vinham como uma forma de reduzir a infecção de corrente sanguínea, por esse estudo randomizado, isso não se mostrou verdade, né, e o midline foi relacionado a mais complicações que levaram à retirada do catéter. Mas uma outra coisa interessante é que todas essas complicações aconteceram depois de 15 dias de catéter, mostrando que talvez ele seja um catéter interessante aí para aqueles pacientes que vão precisar de acesso por 2 semanas. Um outro que eu achei bem legal, e aí eu consegui pegar essa fotinho, foi esse trabalho que no fim publicaram no New England agora, em 2025, que eles apresentaram também nessa aula de infecção de corrente sanguínea, que foi um trabalho que eles randomizaram os pacientes para usar o catéter hidrofóbico, o catéter coberto com clorexidina, então esses 2 catéteres são catéteres com tecnologia nova, né? O hidrofóbico é que, teoricamente, diminui a quantidade de biofilme, e o catéter tradicional, que é o catéter de poliuretano, né? E eles foram avaliar a incidência de qualquer evento adverso, né? Entre eles, infecção de corrente sanguínea e falência no pique, né? O pique falhar mais. E o que eles viram foi que a questão dos eventos adversos, né? E de infecção, não houve superioridade dos catéteres novos em relação ao tradicionalzão de poliuretano, foi igual. Acho que eu pus aqui, ó. Então, foi igual, né? E na verdade, o catéter impregnado com clorexidina, ele teve mais falência por obstrução e tal do que o catéter de poliuretano, né? Quando a gente veio e comparando esses dois, foi estatisticamente significativo. Então, não conseguiram encontrar benefício em usar esses catéteres, esses piques, né? Esses catéteres periféricos, centrais periféricos, os piques, com essas tecnologias novas e que são bem mais caros. Um outro desse grupo francês, é um trabalhinho pequeno, mas eu achei super legal, mas esse eu não consegui, a minha foto ficou horrorosa, então eu peguei o trabalho, porque eu anotei o trabalho, e trouxe aqui para vocês verem. Na verdade, esses autores, eles é uma coisa que a gente tem, a gente meio que sabe na prática, mas eu nunca tinha visto nenhum trabalho, por isso eu achei interessante, eu trouxe para vocês verem. Eles foram avaliar prospectivamente a incidência de complicações infecciosas em venóclise periférica, em acesso periférico, né? E aí eles compararam diferentes sítios de punção. Então, aqui eles compararam aqui, né, na basílica, e daí então, aqui eles consideraram como mão, aqui punho, wrist, aqui forearm, antebraço, fossa cubital e braço superior, né? E o que eles viram? Quando eles foram avaliar infecção local, tipo flebite, eles encontraram que o sítio, na verdade, que teve maior incidência de complicação de maneira estatisticamente significativa foram os acessos periféricos pegos aqui na região do punho. Quando eles foram fazer culturas positivas, que eu achei um pouco estranho, né, fazer cultura de catéter periférico, mas enfim, era a metodologia deles. Eles acharam que os catéteres na fossa cubital, que seria aqui, tinham uma porcentagem assim de cultura positiva que era menor do que os outros, de maneira também estatisticamente significativa, né? Mas acho que não é muito relevante. Mas, de qualquer maneira, aparentemente, locais bons para se pegar quando a gente olha a incidência de infecção seria que o braço mais superior, né? E evitar essa região do punho. E aí, passando agora para a infecção de sítios cirúrgicos. Se meu tempo estiver acabando, você fala, viu, Thaís? Passando para a infecção de sítio cirúrgico, eu trouxe alguns trabalhos que eu achei legal. Esse trabalho é um trabalho muito legal, enorme, de um grupo espanhol. Eles colocaram 65 hospitais públicos e privados da Espanha, incluíram mais de 32.205 pacientes, e eles inseriram, de maneira faseada, 2 bundles para prevenção de infecção de sítio cirúrgico.
E os bundles, eles tinham em cirurgias coloretais, tá? O bundle 1, ele inclui esses itens aqui, antibiótico profilático adequado, cirurgia minimamente invasiva, laparoscópico-robótica sempre que possível, profilaxia com antibiótico oral, né, o preparo de cólon, preparo mecânico de cólon também, aquele duplo, aquela proteção da ferida operatória, né, que são 2 anéis que você coloca um lá dentro e um do lado de fora, que já está contemplado pela Organização Mundial de Saúde, no guideline deles, manutenção da normotermia, e na segunda fase eles acrescentaram mais umas medidas ao bando, que era o tricotomia adequada, antisepsia adequada, a troca dos instrumentais antes de fechar a ferida e manutenção da normoglicemia. Eles falam que conseguiram monitorar a adesão a todo o bundle de maneira com formulários eletrônicos, eu não sei como é que eles fizeram isso, mas é como eles falam. E aí, olha que legal, né? Esse aqui é o cara de lá apresentando. Aqui a gente vê a incidência de infecção de sítio cirúrgico e adesão, o compliance ao bundle completo. Então, na primeira fase, o bundle 1 e na segunda fase, o bundle 2. Dá para a gente ver que quando você, de fato, depois que você atinge um patamar assim, de adesão ao bundle completo, você tem uma redução na taxa de infecção de sítio cirúrgico, né? E houve um decréscimo na fase do bundle 2, que eles acrescentaram outros itens, eles continuaram tendo um decréscimo na incidência de infecção de sítio cirúrgico, mas isso foi importante, estatisticamente significativo para infecções superficiais, infecções profundas, não para infecções órgão-espaço. E eles conseguiram reduzir em 50% a incidência de infecção, aqui ele coloca, né, de 18,16% para 8,19%. Outro dado legal que eles apresentaram foi o novo guideline do ESCMID, né, que é o guideline de antibiótico profilaxia em pacientes colonizados por bactérias multiresistentes, né? Então, eles colocaram isso, né? Quando você pensa nas estratégias de profilaxia antimicrobiana, de antibiótico profilático na era de resistência antimicrobiana, você tem o debate de não fazer a profilaxia ou fazer, dependendo do tipo de cirurgia, mas agora tem o debate de você fazer o screening para ver se o paciente é colonizado com multi-R, tem um monte de trabalho mostrando que isso reduz taxa de infecção de sítio cirúrgico, dependendo da cirurgia, mas sempre com aquela questão da logística e do teste, né, de você ter um teste rápido para você conseguir fazer isso. E os autores, né, que estavam lá, que fizeram um guideline da discussão, e eu achei esse bem legal, né, eles colocaram uma recomendação condicional, mas o que eles quiseram dizer com uma recomendação condicional? Que você tem que conhecer a epidemiologia local e a prevalência de multi-Rs relevantes na sua comunidade, VRE, MRSA, e a sugestão do grupo é que se você tem na epidemiologia local uma prevalência daquele multi-R específico, que você vai fazer o screening, né, maior do que 10%, naquele subgrupo de pacientes que você está estudando, né, você de fato deveria fazer a pesquisa para poder fazer antibiótico profilaxia ajustada, né, e que o número necessário para tratar, né, então o número que você vai precisar de fazer o screening para ter um benefício vai depender da prevalência desses multi-Rs, tá? E foi muito interessante, porque depois disso, teve uma outra mesa, eu trouxe só aqui, né, mas não vou falar de cada um, que abordou muito isso também, com diversas especificidades e cirurgias diferentes. E aí teve uma mesa muito interessante no último dia, que falou do controle de infecção personalizado para cada paciente. E um dos itens que eles falaram foi isso, né, que a gente está na era da medicina personalizada, né, para cada paciente, isso vem na oncologia e tal, e que isso existe também para o controle de infecção, tanto quando a gente faz terapia antimicrobiana, quando a gente faz, por exemplo, antibiótico profilaxia, isolamento, mas que na prática é um troço bem difícil de você, na correria do dia a dia com pouca gente, né, você conseguir institucionalizar essa avaliação tão pormenorizada e unitarizada, assim, paciente por paciente, com histórico e tal. Então, a logística é difícil. Esse outro de infecção de sítio cirúrgico, falando bem rapidinho, foi um de cirurgia cardíaca e abdominal, que eles compararam preparação com PVPI alcoólico e preparação com clorexidina alcoólica, diferente de trabalhos anteriores, eles randomizaram uma galera, mais de 3.360 pacientes randomizados,
e não encontraram diferença. Então, o PVPI ele não foi inferior à clorexidina alcoólica nesse estudo randomizado que eles fizeram. E esse outro que eu achei super legal foi um de microbioma em cirurgia de coluna, que é um problemão para todo mundo, né? O que que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes que iam fazer cirurgia de coluna, 204 pacientes, coletaram a amostra do microbioma desses pacientes, da pele, do nariz, retábil suave retal, e coletaram nos diversos níveis da coluna. E fizeram a antibiótico profilaxia habitual com cefazolina. Quando o paciente fez infecção de sítio cirúrgico, eles foram comparar com a microbiota que o paciente tinha antes. E aí, olha que legal, né? Quando eles foram ver a colonização, primeiro da pele dos pacientes, eles viram que, de fato, à medida que a gente vai saindo do cervical para o lombosacro, vai aumentando muito a colonização da pele, que é ali o sítio onde vai ser cortado, por enterobactérias e gram-negativos, né? E diferente da torácica, da cervical, que é mais gram-positivo. Daí eles até colocaram assim a quantidade, qual bactéria que eles acharam mais, né? É a mesma coisa que fala o outro, mas com um desenho mais bonitinho. E aí o que que eles viram? Que a maior parte das infecções de sítio cirúrgico, o agente isolado, quando eles avaliaram por biologia molecular, ele foi, 86% dos casos era do próprio paciente, da microbiota que eles tinham coletado antes do próprio paciente. E 59% deles não batia antibiótico profilaxia que foi feita com cefazolina, não ia pegar aquele bichinho, né? E daí eles colocam isso, né? Será que a gente deveria considerar, principalmente nas cirurgias mais complexas, individualizar a profilaxia cirúrgica? Então, essa parte de infecção cirúrgica eu acabei. 5 minutos, Thaís, pode? Finalzinho, Pode, tá? pode seguir, pode seguir. Finalzinho. Estou falando rápido, porque eu já vi que o meu tempo acabou. Transmissão do ambiente. Esse aqui eu sou cismada com com pseudomonas, principalmente, e enterobactéria resistente em pia de UTI. Eu tenho essa cisma aí. Quem me conhece sabe que eu tenho essa cisma. E teve muita coisa nesse congresso que me chamou atenção. Então, esse que foi de transmissão do ambiente me chamou atenção. Também já é um trabalho publicado agora em 2024, eu consegui pegar, que foi uma UTI que os pacientes que ficavam na UTI depois de 10 dias, a incidência de transmissão cruzada e dos pacientes começarem a fazer infecção por pseudomonas aeruginosa era muito alta, né, era o principal agente deles, que é meio que a realidade que eu vivo no hospital que eu trabalho. E aí eles foram avaliar, coletando na admissão do paciente amostras da pia, do ar-condicionado, do quarto, e depois comparando com a pseudomonas dos pacientes que estavam naquele lugar ali e que desenvolveram infecção por pseudomonas, que apareceram com pseudomonas. E eles viram que 7% dos pacientes que fizeram infecção por pseudomonas era a mesma pseudomonas que estava na pia, no ralo da pia. E aí teve não sei nem se a Thaís foi nesse, teve uma apresentação de pôster digital, né, que era tipo aula, que foi só isso, uma galera apresentando, ó, se vocês forem ver aqui, ó, tanto que é Beware the Sink, um monte de gente apresentando surto nos hospitais dele com agente resistente a carbapenêmico e tal, tá vendo? Resistente a colistina, e os surtos todos relacionados à água da pia de UTI, a maior parte foi de UTI. Então, talvez seja uma coisa que a gente tenha começado a dar uma olhada, assim, né? Não sei, higienizar, vários desses trocaram, quando eles apresentaram, resolveram o surto trocando, outros fazendo higienização, mas é uma coisa que talvez a gente tenha que ter um olhar, né? Teve muita coisa, eu só peguei essa foto, aí foi a única foto que eu tirei, mas eu assisti 3 mesas falando não só de inteligência artificial, né, mas da tecnologia, né, digital para vigilância, né? Então, vários trabalhos apresentando algoritmos de inteligência artificial. A gente já teve um evento da PECI, né, que até eu dei uma aula disso, mas teve muita coisa legal. E, de fato, assim, vários lugares implementando, países implementando, como a Dinamarca. E, de fato, assim, os dados todos a gente tem no prontuário eletrônico, né? Por que a gente tem que ficar
fazendo esse trabalho manual, tanto de vigilância, né? Sendo que o computador pode fazer isso e com uma acurácia absurda que eles mostraram nos trabalhos. Então, acho que pensando no futuro do controle de infecção, eu acho que o futuro está aí. O futuro está na gente ter a tecnologia, a inteligência artificial ajudando a gente a fazer a vigilância, né? E gerando esses dados de vigilância para nós com muito mais acurácia e, e sem variabilidade, né? Interobservador, para o controlador de infecção ter mais tempo para as ações ali nas unidades mesmo. E, por fim, falando das exposições, dos expositores, duas coisas me chamaram a atenção, né? Tinha muita exposição, é, muita tecnologia, muito laboratório com tecnologia, tipo que a gente tem hoje da Biomerrier e tal, de painéis moleculares para diagnósticos precoces de infecção, principalmente infecções virais, diarreias e tal, e de vários lugares, né? Laboratório, eu peguei o cartãozinho do pessoal da Coreia do Sul, o pessoal da China. Então, eu acho que muito provavelmente essas tecnologias que ajudam tanto, né, que fazem essas pesquisas saírem super rápido, de Clostridium e tal, eu acho que elas vão começar a chegar, eu espero, né? Eu tenho essa expectativa, chegar para a gente com um valor mais acessível para a gente conseguir implementar na prática. Acho que isso vai ajudar o controlador de infecção. E a outra coisa que me chamou muita atenção foi, de fato, essa visão que os laboratórios estão tendo agora em relação às infecções virais, né? Então, iniciativas de vacina contra metapneumovírus, mais vacinas contra vírus sincicial respiratório. Então, acho que os vírus estão aí a bola da vez, assim como as carbapenemases. Obrigada, desculpa, eu passei um pouquinho do tempo, né? Imagina, obrigada, Mirinha, foi ótimo. Eu ia comentar com você bem isso, né? O pavilhão de expositor, eles dividem em dois no Equimid. Um fica para indústria farmacêutica e tem outro pavilhão que só fica para diagnóstico. Então, o que tem de stand de metodologia diagnóstica no Equimid é absurdo, né? Muito grande mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, pessoal, podem mandar suas perguntas pelo chat, tá bom? Que depois da apresentação do André, a gente vai abrir para discussão. André, obrigada. Boa noite, gente, tudo bem? Vocês estão me vendo e vendo a apresentação? Sim, Então tá bom, e me ouvem, né? também. Então tá bom. Eu queria agradecer, né, a PCI, queria agradecer a Thaís e a Miriam aqui pelo convite, né, para estar participando dessa conversa aqui, né, que são os highlights do Wikimedia. Como a Miriam disse, é muita coisa, né, que a gente vê, uma quantidade de informação enorme, né? E a gente volta super empolgado. Então, toda vez que eu vou para esse congresso, eu fico bem feliz. E é um congresso tão atarefado que, por exemplo, a Miriam, eu nem encontrei ela lá, apesar de a gente ter se conversado, né, por telefone, não consegui ela encontrar nesse congresso de tão grande. A Thaís ainda encontrei depois, né, Thaís? Mas a Miriam. No trem, mas É. encontramos. Mas é um congresso muito grande mesmo, né? Então, assim, vou falar um pouquinho dos highlights aqui, né, do Wikimedia. Eu não tenho conflitos de interesse para essa atividade. Eu vou trazer algumas coisas que eu fui pescando, né? Algumas vão muito de encontro que a Miriam apresentou. Mas eu vou começar aqui, né, com algumas atualizações do grupo do Eucast. Então, aqui no Brasil a gente segue o BRCast, né, que ele é um comitê nacional que faz parte do Eucast. Então, sempre tem essa palestra, né, inicial e também outras palestras dentro da grade para falar um pouquinho dos NACs, né, que aqui exatamente que toda essa área em verde aqui, né, são locais onde já tem implementação do Eucast e aqui embaixo os NACs que são fora da Europa, né? Então, o Brasil, onde nós estamos aqui, mas aí cada vez o quadradinho vai aumentando. Tem Marrocos, Nova Zelândia, África do Sul, até os Estados Unidos. É, Então, essa implementação ela vem ocorrendo em vários países, né? Novos ECOFs, eles têm sido estudados, né? À medida que as bactérias elas mudam seu padrão de resistência.
E eles falaram uma coisa muito interessante que a Miriam comentou agora, que é o teste fenotípico, né, comparado com o sequenciamento de nova geração, que é o que a gente chama de antibiograma molecular, né, então é comparar lá o que se encontra com a bactéria, né, apresentando a sensibilidade em placa ou no cartão, versus genes que ela está carreando. Então, essa comparação aí e aquela velha discussão, né, quem manda mais, o gene de resistência ou o teste de sensibilidade. Outra coisa de novidade, né, que eles estão discutindo é, que a gente já tem pontos de corte de acordo com o sítio de infecção, né, mas estão começando uma linha de estudo aí de doses pediátricas, né, em relação a alguns antimicrobianos. Então, o que seria uma exposição, uma dose aumentada na pediatria, que hoje isso não tem, né? Aquele guia de drogas, né? Logo no começo do documento principal do BRCAST, ela não contempla ainda as doses pediátricas. Guias, né, atualizados foram liberados aqui para Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus aureus e pontos de corte específicos para endocardite infecciosa. Então, para quem já está acostumado, né, a gente tem aqueles pontos de corte para meningites, né, desculpa, infecções, né, das meningites e não meningite. E agora a gente tem pontos de corte para endocardite infecciosa, que para alguns antimicrobianos e alguns agentes, esses pontos de corte, a leitura ela vai mudar, né, porque tem aí como base alguns estudos de PK/PD. E novos pontos de corte saindo, né? Como novos pontos de corte para cefidrocal, que a gente infelizmente ainda não tem no Brasil, mas a gente espera que em breve ele venha. Alguns antimicrobianos novos, né? Cefepime e Mesotazobactam, e alguns pontos de corte novos para os enterococos. Tá? Eles falaram também bastante dos subcomitês, né? O subcomitê permanente de antifúngicos veterinários e bactérias, e eles chamam aqueles comitês, né, ad hoc, né, que são os temporários, né, ou aqueles por uma ocasião específica, que eles discutem os fenótipos esperados de resistência, como que são configurados os pontos de corte epidemiológico, que isso é dinâmico, né, eles vão estudando as bactérias assim que mais bactérias vão sendo enviadas lá para o laboratório de estudo deles. Como eu falei para vocês, tem um comitê que surgiu aqui para falar de sequenciamento de nova geração e os testes fenotípicos, a correlação entre os dois. Um comitê para as bactérias anaeróbicas, né, que a gente acaba não dando muita importância, mas a gente acaba percebendo que à medida que a gente melhora a identificação com técnicas como o MALDI-TOF, esses anaeróbios acabam aparecendo na rotina, né? E a gente vê que antigamente a gente perdia muita coisa. Tem um comitê de mecanismo de resistência e um comitê muito interessante que é dos fagos, né, para estudos de fagos e essa nova linha da fagoterapia, tá? Então, subcomitês que já tem lá no EUCAST, tá? Então, algumas coisas que a gente até apresentou aqui no encontro anual do PRCast, né, que eu já comentei para vocês, as endocardites, né, ponto de corte para Citrionam, Avibactam que mudaram, alteração na tabela de ponto de corte para alguns agentes, como o Enterococcus, Streptococcus pneumoniae, mudou o fluxograma, né, para testagem lá dos antimicrobianos para Streptococcus pneumoniae. Isso está lá no documento atualizado, né, até no documento brasileiro já está atualizado também, que é a maneira como a gente faz a triagem, né? Para a gente falar, seguir ou não com o MIC lá para ceftriaxona, para penicilina, né? Para o Streptococcus pneumoniae. Então, usando a oxacilina como triagem, né? Se a gente já vai liberar, se a gente vai seguir com esse MIC, né? Que é um gasto para o laboratório, ou se já a gente já consegue, pela triagem, né? Inferir resistência sem ter que ficar testando todos. E também a alteração que ocorreu na tabela de pontos de corte para os streptococcus do grupo vírus. Para 2025, né, que aí, na verdade, essa atualização vai sair no final desse ano, para ser implementada em janeiro ou fevereiro aqui no Brasil, alguns pontos de corte para carbapenêmicos estão sendo estudados do ponto de vista de PK/PD e sulfametoxazol trimetoprim.
além das doses pediátricas que eu já comentei, né? A gente tem observado, e eles falam cada vez mais, né, de ações conjuntas entre o EUCAST e o CLSI. Estão tentando padronizar a potência dos discos entre as duas associações, né? A harmonização de métodos. Então, por exemplo, fala bastante, né, do agar, sangue de cavalo, que a gente tem que utilizar no EUCAST, e o CLSI utiliza agar, sangue, Miller-Hinton, sangue normal, né? Com sangue de carneiro, então tentar harmonizar alguns métodos que são diferentes. E pontos de corte específicos aqui para a Neisseria gonorreia, né, que a gente sabe que só tem microdiluição em agar, que é a técnica de referência, mas também alguns estudos até para padronização, né, que se discute até de discodifusão. Então está se discutindo isso para a Neisseria gonorreia, que a gente sabe que é um patógeno emergente, principalmente quando a gente fala de resistência, né, de panresistência, tá? Então são coisas que foram abordadas lá. Outro tópico, né, que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que é um novo vilão aí, né? Na verdade é um vilão antigo, mas que eu acho que o foco, né, dos congressos e publicações tem destacado esse agente que é a Stenotrophomonas maltophilia, tá? Então, o que se comentou muito, eu vi muitos posters e muitas apresentações, né, falando do aumento de metalo-beta-lactamases em Stenotrophomonas, que já é um problema, né, porque a gente tem poucos pontos de corte para Stenotrophomonas, e ainda quando a gente tem, né, esse problema das metalos beta-lactamases em Stenotrophomonas, né, que possivelmente isso vem lá do aumento dessas metalos em enterobactérias, acaba, né, aumentando essas MBLs, né, em Stenotrophomonas, principalmente com as novas drogas, principalmente, né, outras opções como ceftazidime, avibactam, com astronam para Stenotrophomonas, que acaba se tornando um desafio, né, ainda maior quando a gente tem a presença de um gene de metalo-beta-lactamase, tá? Então, foi bastante comentada aqui a estenotrophomonas, depois vocês podem comentar do ponto de vista da Infecto, o que vocês têm visto e o desafio aqui em relação a esse agente. Do ponto de vista de laboratório, né, além dos pontos de corte, que a gente tem um problema de restrição de pontos de corte, não tem pontos de corte para muitas drogas, a gente tem um problema na avaliação de teste de detecção para carbapenemase, tá? Então, não são todos os testes que funcionam para enterobactérias e que tem a mesma performance lá para estenotrophomonas, tá? Mas eles sugerem, né, obviamente, a detecção molecular, que é quando a gente consegue identificar o gene lá, né? Mas também sugerem uso de alguns inibidores específicos, com IDTA ou ácido picolínico, tentando ajustar lá as concentrações para tentar encontrar um teste em que a gente consiga no laboratório dizer para o clínico se tem a metalo-beta-lactamase presente ou não na estenotrophomonas, tá? Como a Thaís falou, a feira ela é dividida, né, entre a parte de anti-infectivos e também lá a parte diagnóstica. A parte diagnóstica ela sempre anda em muita velocidade. E dentro da parte diagnóstica, uma coisa que eu acho bem interessante é que da parte diagnóstica a gente tem aquelas grandes empresas, mas a gente também tem uma área de empresas pequenas, que são as startups. Então, geralmente, essas novas tecnologias, elas surgem muitas vezes nessas pequenas empresas, nessas startups, que elas têm estandes bem pequenos, mais modestos, e a grande indústria vai lá e acaba incorporando esse método das startups. Isso aconteceu, né, com esse equipamento da Biomerrier, que já fizeram um lançamento aqui no Brasil, mas que muito se comentou lá, que é um equipamento para fazer teste de sensibilidade rápido a partir da garrafa de hemocultura.
tá? Então, esse equipamento, ele surgiu lá, há muitos anos, ele surgiu lá nas startups e hoje a Biomer comprou. Então, a partir da hemocultura positiva, você coloca lá nesse equipamento, a gente tem várias concentrações de antimicrobianos, né, com uma placa de microdiluição em caldo, mas ao invés de crescimento bacteriano detectado, né, a olho ou por aturvação, como a gente faz com a microdiluição em caldo, esse teste ele é rápido, pode ser liberado, né, em até 8 horas, e as drogas vão sendo liberadas em tempos diferentes. Então, tem drogas que a gente consegue liberar resistente antes. Então, você tem um teste de sensibilidade muito mais rápido, não precisa de subcultivo, e é aí que permite um ajuste terapêutico muito rápido, que é o sonho aqui de todo mundo que trata, né, as infecções. Esse método aqui, ele usa compostos voláteis, né, que são emitidos pelas bactérias à medida que elas começam a se replicar nos meios de cultura, no Miller-Hinton que tem lá na plaquinha. E aí, se tem uma inibição pelo antimicrobiano, a gente tem menos emissão de compostos voláteis. E esses compostos voláteis, quando eles estão presentes, eles são convertidos em mudança de cor, né? E é isso que o equipamento lê através de vários sensores. Então, que a gente chama de VOX, né? Compostos voláteis. O tempo de liberação é super rápido, em até 5h30, 6 horas, a gente tem uma liberação muito rápida desse resultado, a partir da garrafa de hemocultura, de uma maneira automatizada. Esse método, ele está principalmente validado e padronizado, tá? Para gram-negativos, mas já se tem estudos em relação, né, aos gram-positivos também. Mas principalmente a maioria dos estudos e dos esforços deles estão centrados lá para os gram-negativos, com uma taxa de concordância com os métodos comerciais de referência, né? Os outros métodos comerciais e os métodos de referência que é microdiluição sem caldo muito altas, né? Concordância categórica maior que 95%, tá? De acordo com alguns estudos que já têm sido publicados aí no mundo. Então, como eu falei para vocês, né, que é uma metodologia que o foco agora, né, são esses métodos rápidos para teste de sensibilidade. Eu também tirei foto aqui, a gente vai fotografando, né, de uma empresa sueca, que é a Gradient Tech, que fez aqui um equipamento para também fazer o Quick Mic, que é o teste de sensibilidade rápido para gram-negativo e gram-positivo. Tá? Então, eles levaram lá o equipamento deles. Aqui é um exemplo à direita do antibiograma liberado por eles, né? Então, esse antibiograma é liberado muito mais rápido, assim como o outro que eu comentei com vocês, com tempo de liberação de 2 a 4 horas, tá? Então, assim, a guerra é por quem vê quem libera antes, né? Então, 2 a 4 horas a gente começa a já tem os resultados liberados. Também os estudos iniciais, eles têm uma alta concordância, tá? E uma precisão muito boa em relação à determinação da MIC, tá? Esse equipamento aí, ele tira foto, vai tirando fotos das microcolônias bacterianas que vão crescendo, tá? Não tem no Brasil aí esse, infelizmente, mas foi lançado lá no mercado americano e europeu. Esse equipamento é um velho, não é velho, né? É um método que nem chegou aqui no Brasil ainda. É o Accelerate, que também faz teste de sensibilidade rápido a partir da garrafa de hemocultura. Esse equipamento já vinha sendo utilizado em alguns centros, hospitais americanos, com uma performance muito boa. Ele se baseia, né, na ligação de sondas fluorescentes nas colônias bacterianas, e aí, através de uma fotografia sequencial que vai se tirando ao longo do tempo, ele consegue detectar, né, em qual concentração essa bactéria está conseguindo crescer ainda, ou se ela parou de crescer, tá? E o que acontece que a BD, né, que é um equipamento que a gente já conhece, tanto para teste de sensibilidade quanto equipamento de hemocultura, ela acabou incorporando essa marca Accelerate Diagnostics. O que acontece? Quando a gente tem uma incorporação, o mercado, a gente tem uma ampliação do mercado. E aí talvez, assim, dá um pouco mais de esperança da gente abrir esse leque aqui para o mercado brasileiro, tá?
É claro que não é para usar para todas as hemoculturas positivas, né? Ele tem o seu nicho. Então, o nicho principal é, das várias palestras que eu vi, que foram apresentadas lá, e das apresentações nos estandes, realmente é dos pacientes mais graves, das populações mais frágeis, como enfermarias pediátricas, UTI neonatal, as unidades de terapia intensiva, né, os pacientes imunocomprometidos, tá? Então, é aquela população que mais vai se beneficiar desse teste de sensibilidade rápido. Então, como a Miri comentou, dos painéis moleculares, né, que tem invadido já o mercado brasileiro já há algum tempo, eu creio que a gente vai ter uma invasão, né, uma coisa boa, uma invasão boa desses métodos de teste de sensibilidade rápidos a partir da agricultura. A gente tem, tanto no BRCAST quanto no CLSI, né, o teste de sensibilidade rápida a partir da hemocultura com disco de difusão. Porém, ainda é uma técnica que ela é trabalhosa, ela vale muito a pena, o recurso é infinitamente menor, mas tem um preparo técnico aí de muito trabalho. O intuito dessas automações que eu estou mostrando aqui para vocês é liberação rápida com um trabalho, né? Que a gente já tem um grande problema aí com carga de trabalho dentro dos laboratórios, né? Dentro dos hospitais. É essa carga de trabalho, que são metodologias muito mais fáceis, que você pega lá em cultura positiva, coloca no equipamento e ele já faz lá a sua liberação do teste de sensibilidade. Outro coisa que eu gosto muito de trabalhar e que se discutiram muito lá é o avanço de genômica, né, e metagenômica para o diagnóstico de infecções. Então, para eles, isso já é uma realidade. O que que acontece, né? As técnicas de sequenciamento de nova geração, elas estão ficando mais acessíveis e aí, consequentemente, estão sendo incorporadas na rotina lá do diagnóstico de alguns pacientes, tá? Então, tanto o sequenciamento para múltiplos patógenos, né, para detectar patógenos múltiplos, similar aos painéis respiratórios, mas com uma gama de agentes muito maior, uma possibilidade, né, de detecção muito maior de agentes. Também eles têm falado muito, né? Foi muito comentado lá nas palestras, predição de resistência pelos genes, tá? Utilizando algumas ferramentas de bioinformática, né? Como o ResFinder, a MR Finder, Microbe, que já são utilizados aqui nos laboratórios de pesquisa aqui no Brasil, mas isso aqui já sendo utilizado em laboratórios clínicos que não pesquisa, né, em muitos lugares da Europa e dos Estados Unidos. E também fazer o sequenciamento de genomas completos para a detecção de surtos. Então, por exemplo, acineto, Candida auris, Pseudomonas aeruginosa, de uma maneira muito rápida. Hoje a gente consegue fazer isso aqui, mandar para um laboratório de pesquisa, mas demora para a gente ter o resultado. E esse WGS, né, quando eu trago o WGS nesse novo contexto do que foi trazido no Congresso, é WGS para o clínico, com resposta curta, né, que ele possa agir com mais rapidez, que não demore 10, 15 ou 20 ou 30 dias para ficar pronto. Tá? Então, utilizar isso em tempo real. Tá? Eu vou passar bem rápido que isso aqui, porque é um artigo que eu adoro, que já vem trazendo aqui a incorporação desses métodos de NGS, ou sequenciamento de nova geração, na microbiologia. Eu acho que é um artigo que todo mundo deve ler, porque ele traz muito didaticamente. Quando eu uso sequenciamento para um agente, né, para uma bactéria, ou para um vírus, ou para um fungo, quando que eu vou usar, né, o sequenciamento direcionado, por exemplo, para fazer o microbioma, que a Miriam comentou aí, né, um microbioma, por exemplo, um bacterioma, que a gente chama, né, ou eu posso usar uma região específica aqui direcionada panfúngica, né, para a gente fazer o micobioma. Então, e quando a gente usa aquela bala de canhão, sabe? Que a gente joga uma rede e a gente vai tentar
pescar qualquer coisa que possa estar causando infecção nesse paciente, que é a metagenômica, né? Ou a gente chama de shotgun também, né? Que quando utilizar e qual a diferença dessas técnicas, tá? Em relação a surtos, né? Que é muito interessante, a gente já está acostumado com o PFGE, né? Na pesquisa, alguns PCRs específicos lá para detectar genes de virulência, genes de resistência, ou até identificar algum agente que a gente não conseguiu identificar na rotina, mas muito se falou desse braço aqui à direita, né, do slide, falando das técnicas de NGS para avaliar surto, né, ver clonalidade entre uma bactéria e outra, né, como por exemplo, a bactéria da pia e a bactéria que está no paciente. Será que é a mesma? Né? E também fazer filogenia, comparar a bactéria que a gente sequenciou com outras bactérias sequenciadas no mundo para ver qual que é a distância genética, da onde que está vindo. Então, por exemplo, às vezes a gente acha, por exemplo, que eu já vi aqui algumas bactérias que infectam animais, tá? Causando infecção em humanos. Então a gente vê da onde que veio essa bactéria, qual que é a origem dela, então a gente consegue fazer através da filogenia, tá? Então, isso aqui, apesar de ser trabalhoso, é, é atual, né? Eles já estão utilizando lá na sua rotina, tá? Eu trouxe alguma coisa aqui que eles falaram muito das técnicas de sequenciamento, né? Que a gente sequencia lá a bactéria inteira, mas na verdade, para a gente ver clonalidade, o que interessa mesmo, né? A gente não quer ver o genoma inteiro, né? Para a gente avaliar se é um clone ou não. A gente usa muito a técnica de sequenciamento dos Multiloc Sequencing Type, que é o MLST, né, que são 7 housekeeping genes, que a gente fazia antes um por um e demorava horrores, era um trabalhão, mas agora com a metagenômica a gente faz de uma vez, e esse MLST, a gente consegue ter esse MLST que dá uma ideia de clonalidade, né, de que qual clone pertence à bactéria que está isolada do paciente. Será que o clone é o mesmo da que está na pia do que está no paciente? Ou o clone é o mesmo que está no paciente A que está no paciente B? Então, para controle de infecção hospitalar, isso é muito útil, tá? E muito melhor que o PFGE. Então, esse MLST tem um site aqui que a gente consegue pegar, né, fazer uma comparação, que é o site que a gente vai usar como base para tipar esses micro-organismos, né? Então, é uma ferramenta de bioinformática que você pega lá sua sequência, você joga lá, ele bate a região do MLST que tem depositado, e aí ele vai te dar o sequence type, o MLST lá dessa bactéria, tá? E aí a gente tem, né, além desses 7 genes que a gente já está acostumado aqui a utilizar, né, eles têm que é um plus, tá? Que eles falam que é Core MLST. Então, ao invés de usar só 7 genes, eles estão utilizando muito mais que 7 genes. Porque no sequenciamento do genoma completo você consegue isso. E aí, isso é uma ferramenta que te traz muito mais precisão na hora de você tipar a bactéria que você está analisando, tá? Aqui eu trouxe uma foto aqui, né, pra gente. Essa aqui é um exemplo. Fica aqui pra gente, pra mim parecendo, mas acho que pra você está normal. Fica para realmente estudar a qual clone, né, que a gente está usando. Então, por exemplo, se eu estou estudando um isolado aqui que está dentro desse quadrado vermelho, todas as bactérias que estão aqui mais próximas desses quadrados vermelhos, né, à medida que a gente vai fechando a chave aqui, então, por exemplo, essas duas bactérias aqui que eu estou apontando, ó, elas são clonais, porque elas têm 100% de similaridade, tá? Isso é utilizando sequenciamento, tá? E a gente consegue comparar o quão distante está a bactéria, por exemplo, tá essa bactéria aqui, dos clones internacionais, né, que são estudados no mundo. Então, a gente consegue fazer uma filogenia, tá? Então, qual o ST, o Sequencing Type? Então, isso é uma linguagem que já está caindo lá no dia a dia, sai da pesquisa e já cai no dia a dia do laboratório, tá? Esse aqui é um caso que eu fiz aqui, né? Aqui no laboratório, a gente tem conseguido trabalhar, tem tentado, né, incorporar esse método de sequenciamento de nova geração na nossa rotina, e aí é um paciente que evoluiu muito mal, né, de uma infecção até comunitária por um Staphylococcus MSSA,
tá? Ele é um MSSA, não é MRSA, mas que o paciente evoluiu super mal, rápido, quase perdeu a perna, uma criança, e a gente foi pesquisar lá, a gente encontrou os genes PVL, né, os genes das toxinas de Panton-Valentine, tá? Gene de virulência, e a gente também conseguiu, através do sequenciamento inteiro, ver, né, a tipagem, lá a gente viu que era STMEC tipo 4 comunitário, e além disso, a gente conseguiu ver através do MLST que é um ST8, que não é muito, que não era para estar circulando aqui na comunidade, não é tão comum, mas que a gente pegou, né, num paciente que veio aí de casa, tá? Então isso aqui é um alerta. Porque, assim, antigamente a gente só fazia na pesquisa, né? À medida que isso migra para laboratório de rotina, né, isso vai ter uma coisa muito bacana, né? Porque a gente pode ter a disseminação desses clones, né, para pacientes, vários pacientes da comunidade que vão ter uma evolução muito ruim se a gente não entrar, não agir logo lá tanto com terapia antimicrobiana com assistência do paciente. Tá? Outra coisa que eles mandaram que dá para fazer, né, que eu achei fantástico, além de comparar genoma de bactéria, é comparar o plasmídio, tá? Então, além de falar se é uma KPC2, é uma KPC3, é uma KPC tal, ele compara, ele faz uma identidade de plasmídio, né? É, e aí, fazendo isso, ele consegue até ver, a gente consegue até ter uma ideia, né, a circulação desse plasmídio entre, né, entre diferentes bactérias também, tá? Aqui é um exemplo, tá, de um estudo que ele traz lá os marcadores genéticos. Tá? Quando você sequencia a bactéria inteira, ele te traz um marcador genético. Então, o que a bactéria tem aqui, ó? Ela tem um CTXM15, ela tem uma KPC12, ela tem uma SHV11. É claro que assim, sempre vai precisar, por enquanto, né, do humano, mas a gente tem utilizado muito IA, né? Eles falaram muito na utilização de IA lá no Congresso, que tem que dar uma limpada, que nem, por exemplo, a KPC1 é igual a KPC2, entendeu? Então, na verdade, está na KPC2, porque às vezes, quando você joga lá numa base de dados, ele classifica errado. Então, essa inteligência artificial, à medida que você vai usando mais a ferramenta, ele vai aprendendo, ele vai errando menos. Tá? Então, cada vez mais vai precisando menos de uma pessoa que fique olhando gene por gene. E isso que é um antibiograma molecular, gente, que é um antibiograma molecular. Então, a gente sabe que é CTXM15, MSBL, então provavelmente vai estar resistente lá às cefalosporinas. Já a KPC, né, 2, né, que está aqui, que está escrito KPC1, que ele acabou curando errado, mas vai dar resistência aos carbapenêmicos. Aí depois ele também vê lá a resistência aos aminoglicosídeos, por exemplo, esses ACCs aqui da vida, esse monte de letrinha aqui. Mas com inteligência artificial, ele vai fazer muito melhor do que, né, o pesquisador que sabe lá, que estuda lá que esse gene ele é constitutivo, ou se esse gene ele está no plasmídio. Então, a inteligência artificial vai interpretar esse dado e vai transformar nessa linguagem muito mais fácil aqui para o clínico utilizar na rotina do dia a dia, tá? E também falaram de metagenômica, né? Então, metagenômica é uma coisa que o mundo já está fazendo. Aqui no laboratório a gente conseguiu implementar a metagenômica e é muito legal que a gente descobre coisas novas, né? Então, esse aqui é um relato que a gente publicou, que veio um paciente muito novo, né? Jovem, uma evolução muito ruim, com uma febre, evoluiu muito rápido para uma insuficiência respiratória e diálise. Aí não era dengue, não era febre amarela, descartou todos, né, descartou tudo. E com a metagenômica descobriu que era um ortorrantavírus. Então a gente não tem o PCR para ortorrantavírus assim, né, de pronto. Então com a metagenômica a gente consegue fazer diagnósticos rápidos, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a IA na microbiologia diagnóstica, né, assim como a Miriam falou da IA lá nos programas de stewardship, tem sido muito utilizado tanto para interpretação automática de antibiogramas, tá? Previsão de resistência e falha terapêutica com machine learning. Tá? Você vai alimentando, né, até com dados da sua própria instituição, dados de prescrição, dados da resistência, né, de como que está o perfil de sensibilidade das suas bactérias, e ele vai fazendo uma previsão de resistência e até ajuda, né? Uma coisa que tinha muito, tá?
tá? Muito. Aplicativos, né? Ou programas para auxiliar na prescrição correta de antimicrobianos. Tá? Então, ele pega todos os dados e ele fala, este antimicrobiano ele é melhor do que o outro, né? Apesar de dois serem sensíveis. Então, ele vai aprendendo e para os programas de chip isso é fantástico, né? Porque ele ajuda o clínico que está prescrevendo a fazer isso. Então, tem vários softwares, até em grandes empresas, que têm incorporado, têm trazido isso, essa IA, né, para a prescrição correta de antibiogramas. Mas também a gente tem IA para análise automatizada de placas, IA para hemocultura, IA que a gente junta com MALDI-TOF, né, para ler aqueles picos proteicos, etc. Tá? E aí, quando ele junta genômica mais IA, sequenciamento de nova geração com IA, aí ele fala do rastreamento de surtos, recomendações para terapêutica personalizada, predição antecipada de resistência com base no genoma, né? Então, a gente tem, assim, um gene que está lá na bactéria, mas ainda não está desreprimido, está quietinho lá, né? Então, ele prediz lá se qual a chance, né, desse gene passar a se expressar e você ter uma resistência com o passar do tempo, tá? E integração de toda a microbiologia, de todos os dados genômicos com os sistemas dos médicos, né? Como, por exemplo, TASI, como MV. Então, integrar, que é o que a gente chama de interoperabilidade de sistema, fazer que esses sistemas se conversem. Conversem não, que a gente consiga extrair dados de todos os sistemas, o sistema do laboratório, o sistema do hospital, né, de prescrição, e ajudar a gente, né, com essa coisa de dados, né, usar isso ao nosso favor, tá? Aqui é um exemplo, tá, que eu trouxe, que né, a Miriam falou da pia, mas é de ducha, né, comparando, por exemplo, genoma de legionelas que são às vezes isoladas na água do hospital, com genoma de legionela que está no paciente, né? Será que é a mesma legionela? Será que não é a mesma legionela? Será que elas não têm nada a ver uma com a outra, né? Então, até fazer isso de ambiental, né, de bactérias ambientais e do paciente. E não só da colônia isolada, né, que cresce, que a gente faz para crescer, mas também direto de amostra clínica com metagenômica, né, que aí você nem precisa da cultura, tá? Que aí você já faz direto. Então isso é um passo, é um avanço que ainda eles têm debatido, mas ainda não conseguiram fazer isso de uma maneira muito clara, né? Então separando lá que, por exemplo, essa legionela do chuveiro, tem um chuveirinho aqui, é diferente da legionela que estava no bebedouro e na pia, por exemplo. Tá? E aí você pode comparar isso, se o paciente tiver com legionela, também você pode comparar isso. É difícil cultivar legionela, né? Mas para surto isso é muito interessante, tá? Tô acabando aqui, né? Os STs aqui para Klebsiella pneumoniae. Isso aqui é um exemplo que eu também acabei estudando, né? De uma amostra para a gente comparar uma bactéria com outra. Então, através, né, do MLST, a gente consegue fazer uma comparação da similaridade entre um genoma e outro, né? Esse é 100% aqui, ó. Esse aqui é com ele mesmo, 100%. Já essa bactéria S5 com S4, 99,3%, muito próxima, né? Não é igual 100%, mas é muito próximo isso. E para detecção de gene de resistência, né? Então, ele consegue pegar lá os genes, o sequenciamento do genoma inteiro, e até da metagenômica, tá? Quando você tem metagenômica, também você consegue não só pegar fazer a detecção da bactéria, que eles falaram muito isso de fazer né, jogar essa rede e pescar não só o agente, né, como por exemplo uma bactéria, mas também o gene que está dentro da bactéria. Tá? Então ele vai te dizer se tem a bactéria e se essa bactéria tem algum gene de resistência. Essa é a evolução da metagenômica que eles têm conversado. Tá? E não vamos esquecer dos fungos, né, Thaís? Tá aqui o exemplo de Candida parapsilosis, tá? É, fazendo também essa mesma analogia, né, para ver similaridade genética, tá? Que a gente consegue ver se é o mesmo clone ou não clone, e, né, de sobra ele também vai te dar lá os genes, né? Então, por exemplo, se for uma
uma cândida, né, resistente à fluxol. Eu pus parapsilose aqui, mas a gente sabe que tá tendo uma mudança de nomenclatura, mas também ver os genes de resistência relacionados, né, que a gente também consegue fazer numa tacada só, tá bom? Eu não consegui achar uma foto, mas tem um equipamento, que é aquele mesmo equipamento que é uma marca que faz a Maltitoff, né, que é o equipamento da Bruker, que é um equipamento que ele usa IA e ele também usa espectro proteico, né, para fazer tipagem. Essa mesma coisa que eu falei de tipagem molecular para ver clonalidade, ele faz isso num equipamento e num software diferenciado. E aí, qual que é a vantagem disso? É rápido e é barato, tá? Então já tem alguns locais de pesquisa já utilizando esse equipamento da Bruker, tá? Que faz tipagem de micro-organismos, tá? Bactérias e fungos. Muito se debateu, tá? Tô acabando o último slide em relação às preocupações, né, de algoritmo, né, do que a gente vai encontrar utilizando esses algoritmos, né? Assim, às vezes a gente pode encontrar o que a gente quer, mas às vezes a gente pode encontrar aquilo que a gente não sabe interpretar. Segurança de dados genômicos e vigilância internacional, tá? Então, como que a gente vai, né, a gente tem as coisas da LGPD, né, de garantir a segurança de não vazamento de dado genômico, né? É até uma questão desse monitoramento, né, da vigilância que a gente já o monitoramento ele não é feito, né, a nível desse jeito molecular, né? Então, talvez tenha que ter bancos para isso, ter um monitoramento genômico, uma vigilância genômica, né, nacional e internacional, tá? E desafio ético, né? Apesar de ser uma técnica, assim, que a gente fala que, né, na Europa, às vezes o pessoal já está usando à beira do leito, aqui no Brasil ainda não é realidade, tá? Precisam de uma validação contínua, precisam de uma capacitação técnica, tanto de quem faz a bancada, quanto do Bioinformata que analisa isso, e não é fácil de encontrar esse profissional. E lá também não é fácil, tá, gente? Não é fácil lá também. O que eles fazem? Eles estão fazendo, pegando o Bioinformata nosso que trabalha, às vezes, à distância. E aí a pessoa ganha em dólar, né? Então é ótimo isso. Então eles acabam pegando, né? Até pegando mão de obra nossa aqui, Bioinformatas nossos, trabalhando à distância para o pessoal lá de fora. Tá bom? Então, queria agradecer, assim, foi um pouquinho que eu pincelei de uma coisa ou outra, né? Claro que tem muito mais no congresso, né? Mas as aulas ficam abertas, eu vou tentar dar uma assistida também em algumas aulas que eu quis e eu não consegui ver. Mas obrigado, viu, Thaís? Obrigado a todos vocês. Obrigada, André, pela excelente exposição. Aliás, as duas apresentações foram bem didáticas, né? Cada um sempre vê uma coisa diferente do outro, né? Então, muito obrigada. A gente pode agora passar para a troca de experiências e para perguntas. Pessoal, vocês podem perguntar aqui pelo chat, que a gente vai estar à disposição. Eu vou começar estimulando o pessoal aqui. Miriam, a gente acho que viu algumas coisas iguais, mas algumas coisas diferentes. Você viu essa parte de vírus respiratório que eu não vi. Eu achei muito interessante o trabalho que você mostrou, só para a gente comentar que realmente tanto a testagem quanto a máscara diminui a transmissão intra-hospitalar de vírus, né? E achei muito legal, porque assim, a gente está numa fase de tudo que a gente viveu na Covid que os profissionais de saúde esqueceram. E a gente continua vendo o profissional de saúde indo trabalhar sintomático, respiratório, e fala para você, não, é só uma gripezinha, né? É só uma gripezinha, não quer ir testar e acha que utilizar a máscara é o suficiente. Ok, usar a máscara é o suficiente, mas esse profissional de saúde tem que ser testado e, dependendo do vírus respiratório, ser afastado. Então, eu queria saber um pouquinho da sua experiência aí no Sírio, como é que vocês estão lidando agora? A gente está tendo uma onda de influenza, a gente está com muitos profissionais de saúde com influenza positiva e muitos pacientes também internados com influenza, que também é um vírus respiratório. Então, eu queria saber como é que vocês estão lidando isso aí, André, se souber no Einstein também, como é que vocês estão lidando com os profissionais de saúde sintomáticos. Então, Thaís, lá no Sírio a gente faz assim, o funcionário que está sintomático, ele é orientado
mas ele tem que procurar, na verdade, né, a medicina do trabalho. Mas tem isso também, né? Então, assim, a gente já tem um problema aí de cara, né? Que às vezes a pessoa tá oligossintomática, né? Com o nariz entupido, fala que é um resfriado ou uma rouquidão que vai tocando ali, não sinaliza para ninguém e não procura a medicina do trabalho. Uma vez que ele procurou a medicina do trabalho, ele é afastado, né? E colhe o teste de Covid e o teste de influenza, e a gente tenta colher no terceiro dia, que é quando a sensibilidade é maior, mas assim, a gente não tem os outros testes. Então, pensando em custo, né, custo-efetividade, eu até acho que talvez se fizesse um estudo de custo-efetividade bem feitinho, assim, talvez fosse custo-efetivo, mas a tecnologia ainda de detectar VSR, que a gente sabe que está subindo, metapneumovírus, que a gente teve um montão de paciente com metapneumovírus há pouco tempo, é, né, que seria o painel, ela não é acessível para a gente ficar aplicando assim nos colaboradores. Então, a gente só faz para COVID e para influenza. Um outro problema que a gente tem também, que eles reportam muito, é que esses dados, e daí sem querer falar mal, né, mas contando de um problema, né, o pessoal da medicina do trabalho, eles têm uma percepção, como a gente afasta esses pacientes, que às vezes, assim, pré-feriado, ou às vezes pré-final de semana, né, eles acabam recebendo, às vezes, alguns funcionários que aparentemente relatam sintomas que eles não estão muito vendo ali na prática, e a nossa orientação tem sintoma, relatou sintoma, tem que afastar, né? Então, mas assim, são figuras marcadas às vezes que a gente identifica, né? Então, obviamente, se tivesse um teste rápido e que descartasse a maior parte dos vírus, tipo um painel, você ia resolver os dois problemas, né? E a gente já teve no Sírio, na onco, surto de parainfluenza a partir de um funcionário que era sintomático e não foi testado para paraflu. Aí vem Covid negativo e influenza negativa, a medicina do trabalho volta ele para o serviço, né? Volta a trabalhar. Ele É, pode ter um outro vírus respiratório às, transmissível, né? É um às vezes ele, problema. se fala que está melhor assim, eles voltam, mas às vezes ainda está no período de transmissibilidade, né? E lembrando, né, que recentemente, né, graças aos testes moleculares, né, Miriam, a gente teve um surto de bordetela, né, recente, bem grande, que durou bastante tempo ano passado, e micoplasma, né, acho que vários locais viram também bordetela e micoplasma, que a gente só pega no método molecular, no painel É, mesmo, né, e que também vai passando, né, esse vírus aí. e esse foi legal. A gente teve um surto também na radiologia do Sírio, e a partir de uma médica que resolveu bancar mesmo o teste molecular, porque estava tossindo sem parar, a gente viu que podia se tratar de um cluster ali, e aí, negociando, o pessoal acabou pagando o teste para os funcionários e identificou que tinham vários casos de coqueluche, mas é isso, né? Vamos ver se eu fiquei com a esperança assim no Congresso, que acho que esse método molecular vai dar uma barateada, assim, porque é muita gente fazendo agora, né? Vai baratear também, eu acho que também, ó, a Roche tá para trazer também, viu, Miriam? Que a gente tem, né, Biomerri, tem que agir, tem a Roche, que também vai trazer esses testes. E tem um teste que vai vir que ele vai sair em 15 minutos. Não vai nem demorar uma hora. É um teste rápido de painel, né? O duro é pagamento, né? Que a gente tem que ter trabalhado aqui na SBPC, a gente tem tentado trabalhar no reembolso, né? Desses painéis que os convênios não reembolsam. Então, assim, o painel molecular de meningites, a gente conseguiu fazer incorporação, né? Pela Conitec. Então, foi feito todo um dossiê, né? E enviado lá e aprovado pela Conitec. Então, a gente ajudou, a sociedade ajudou. Mas ainda falta os painéis, né? Respiratório, gastro, que eu acho que é isso que falta baratear, ter incorporação tanto em SUS quanto em convênio, né? Para ter essas coberturas e ter mais acessibilidade desses métodos, né? Sem dúvida. André, comenta um pouquinho aí a sua impressão sobre o antibiograma molecular, que adorei esse nome, antibiograma molecular. É, Você acha que ele consegue substituir o fenotípico? A gente pode confiar só lá na detecção do gene de resistência? Qual que é a sua uhum. impressão?
Ó, no começo, tá, que eu comecei a usar, assim, antibiograma molecular e mesmo na pesquisa, é muito difícil, né, que você tem que saber todos os genes lá, porque ele vai te cuspir todos os genes possíveis e imagináveis. Até genes constitutivos lá que no mundo da resistência ele vai estar lá. Com a IA, eu acho que isso vai melhorar, porque aí ela já vai fazer essa interpretação e dar um resultado muito mais mastigado e representativo daquilo que é constitutivo, daquilo que, né, na verdade não é constitutivo, mas ele daquilo que realmente vai se expressar lá na bactéria, né? E vai conseguir realmente predizer uma resistência. Porque a gente sabe que tem gente que tá lá, mas não vai dar resistência, né? Então com a IA acho que vai ajudar muito, mas eu acho que o que limita ainda é o custo, tá? Mas quando o custo diminuir e a gente conseguir trazer esses métodos mais para dentro dos laboratórios clínicos, a gente vai conseguir ter um teste de sensibilidade muito mais rápido, né? Já tem algumas plataformas que eu vi que ele integra assim, ó, ele integra, você põe lá a bactéria, tá? E no final do dia você tira lá sem nenhum preparo muito especial, que já tem toda uma automação, que já põe no sequenciador, que é aquele mini-ion, você só tira o resultado. Entendeu? Então já tem isso, né, de alguns fornecedores que estão trabalhando com isso. E aí você faz um a um, né? Porque você não tem condição de ficar juntando, né? Você faz um, porque o mini faz um a um, e aí você põe no começo do dia e no final você já tem, né? Então, acho que não tem coisa melhor. A gente vai conseguir detectar genes que às vezes os fenotípicos não detectam, né? Então, eu acho que antibiograma molecular, assim, com o tempo e com o IA, eu acho que mais, né, associado à diminuição de custo e essa acessibilidade, eu acho que vai pegar, vai ser bom. Tá? Assim, o que as pessoas falam que realmente a grande crítica, tá? É essa coisa. Ah, tem gene que tá lá que não vai expressar e não vai dar resistência, né? Mas a gente tendo uma coragem com IA, eu acho que vai ajudar bastante. E Pois depois é, tem a pressão seletiva, né? Ele pode expressar depois, né? é. Pode, E, pode, pode, e pode se for sim. coisa tipo uma CTX-N, assim, contra a ação de clorina, dando resistência a carbapenêmico, aí É, você vai ficar sem detectado aí. então, se for algum gene muito conhecido que vai levar uma alteração de purina específica, né? Você consegue ver, né? Ou uma bomba específica de fluxo, que a gente sabe que, né, vai estar ativa lá no Pseudomonas, né? Que tem uma expressão constitutiva, aí pode predizer, né? Mas às vezes tem bomba de fluxo que não vai expressar e não vai dar nada, né? Então, esse é o desafio, né? Dessa predição, desse antibiograma molecular. Mas assim, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda, viu, pela frente. Mas, por exemplo, além da detecção de resistência, a virulência também é legal, né? Eu acho que detectar virulência também em áudios, né, que a gente pega às É, vezes. exatamente, também acho. E a inteligência artificial metagenômica são o futuro, né? Não vai ter jeito, a gente vai ter que trabalhar com isso. O problema realmente são os custos, né? E você sabe que com metagenômica, quando você tem bactéria, você consegue até recuperar o gene de resistência se tiver bastante genoma lá da bactéria. Aí você consegue ver, fala assim, ah, nossa, esse áudio que tá aqui tem MAC-A. Ah, então ele é resistente a MRSA, né? Então a metagenômica já consegue falar isso pra gente. É verdade. E Miriam, aproveitando o gancho aí da metagenômica, eu vi várias palestras sobre ambiente e me chamou muito a atenção também a questão das pias. Eu estava numa sessão que era de ambiente, não sei se era uma sessão oral, se era essa que você viu, e eles só acabaram com o surto de Pseudomonas aeruginosa quando eles trocaram a pia da UTI, porque a Pseudomonas estava na pia. Então, assim, você fala como que ela saiu da pia e foi parar no paciente, mas enfim, só acabou o surto quando houve a troca da pilha. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. O ambiente como um todo, que muito tempo ele foi renegado, digamos assim, e hoje não é só o ambiente tocável, né? É o ralo da pia, o ralo do banheiro, que são superfícies que têm água, que é onde a gente vai ter não fermentador mesmo, né? E se você tem um surto, eu acho que vale super a pena pesquisar. A gente teve no TMO um surto de pseudomonas,
e a gente fez uma metagenômica ambiental e achamos no ralo da pia do posto de enfermagem. E aí a gente pediu também, claro que não foi só essa medida para acabar com o surto, mas a gente pediu para engenharia trocar o encanamento dessa pia aí para tentar acabar com o surto. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, né? E aí, eu não sei se você viu que eu vi uma outra sessão que era toaletes, porque devemos nos preocupar com eles. E aí era exatamente, tinha um engenheiro dando aula, uma pessoa de engenharia ambiental, e depois acho que era uma infectologista falando. E eu achei interessante que eles mostraram aquela coisa que a gente sabe, né? Quando a gente dá a descarga, que os coliformes fecais aerosolizam e podem contaminar o ambiente em volta. Então, sempre a recomendação de abaixar a tampa da privada na hora de você dar a descarga, mas eles demonstraram num estudo experimental o SARS-CoV-2, que se você tiver uma pessoa sintomática morando num apartamento, e a gente sabe que o SARS-CoV tem excreção fecal, na hora que ele defeca e ele dá a descarga, o SARS-CoV, porque a coluna do esgoto é comum, né, nos apartamentos, ele pode aerosolizar e subir para o apartamento de cima, não no de baixo, no de cima, porque tem uma diferença de pressão, e eles encontraram o SARS-CoV no ambiente. É claro que eu não sei se ele teve o poder de infectar as pessoas do apartamento de cima, mas eles encontraram o SARS-CoV no banheiro do apartamento de cima, porque ele pode conseguir fazer esse trajeto via coluna de esgoto. Isso me surpreendeu também. Pessoal, nenhuma pergunta para os nossos palestrantes? Eu vi a Então, Miriam com um cachorrinho aí eu lembrei que tiveram algumas palestras também que estudaram os animais, né? Animais de companhia, que às vezes têm a mesma bactéria, tá que coloniza a bactéria também tá no humano, né? E Eu aí, vi também. você viu também? Achei bem interessante animais de companhia. Muito E legal. agora, cada vez mais nos hospitais, o pessoal tem pedido, né, para trazer animal, a gente tem tido bastante, assim, paciente oncológico, principalmente, né? Será que vai ter que fazer swab de vigilância no bichinho? André, a gente está fazendo um estudo de pesquisar ESBL em gestante, que teoricamente é uma população saudável, né? E a gente pergunta se ela tem pet em casa. E se ela tiver gato ou cachorro, a gente pede para ela trazer uma amostra das fezes do gato e do cachorro, e a gente está procurando SBL no pet, e se tiver, a gente vai fazer depois estudo molecular para ver se é a mesma cepa. E aí a gente Ah, faz isso é todo um legal. questionário para a gestante, perguntando se ela dorme com o cachorro, se ela leva o cachorro para passear, se o cachorro sai na rua, o que que ele come, se ele tomou antibiótico, enfim, vamos ter dados interessantes aí dos pets. Legal, eu queria fazer uma pergunta para vocês que tiveram lá, que a gente fala de medicina de precisão, né, na infectologia, né? O microbioma ainda eu sei que para mim é um desafio ainda interpretar, né? Porque às vezes ele dá muitos dados assim que a mais do que a gente deseja, né? E pode levar a algumas interpretações não tão precisas. Como que vocês viram no congresso, como infectologistas, essa questão do microbioma e de diferentes sítios? Qual que é a perspectiva de vocês? O que que vocês acham que vai realmente auxiliar isso na beira do leito com o paciente? Pode falar, Miriam. Eu acho que como infectoclínica, assim, eu acho que eu acho que ainda, diante da evidência que a gente tem, ainda está sendo meio super valorizado, assim, né? Isso é o que eu tenho um pouco de medo. Então, você vê, principalmente nesse mundo instagramável, né, que você acaba fazendo mais fama e ganhando mais dinheiro em rede social do que estudando mesmo e vendo a evidência, né? A gente vê um monte de gente usando essas falas de microbioma, de desbiose e tal, para ganhar dinheiro, né? Pegando a vulnerabilidade dos leigos, assim, com coisa que tem pouca evidência. Então, assim, eu acho que é
a gente tem que estudar isso, né? Acho que tirando o Clostridium, que a gente tem um pouquinho mais de coisa, né? Aquele trabalho que eu mostrei para entender a dinâmica da infecção de sítio cirúrgico e tal, eu acho que a gente tem que estudar, a gente vai aprender muita coisa ainda e vai ajudar a gente a trazer na prática. Mas eu acho que para medicina de precisão, que é aquela personalized, lá, medicina personalizada, né, que eu achei bem complicado, eles sugerindo para o controle de infecção, eu acho que ainda não tem muita, assim, indicação para você ficar estudando o microbioma daquele paciente específico, sabe? De forma a trazer algum tipo de benefício para ele, minha opinião. Eu também acho, André, que eu acho que os estudos são muito incipientes ainda, né? É claro que o microbioma existe e eles podem estar lá causando infecção. Então, por exemplo, naquele que a Miriam mostrou lá da cirurgia de coluna, se você vai fazer uma incisão lombar, mas isso a gente já sabe, né? É muito mais esperado você ter gram negativo na lombar do que na cervical. Mas talvez por isso você precise guiar sua antibiótico profilaxia para gram negativo. Não sei, a maioria dos germes de pele são gram-positivos. Talvez daqui a algum tempo eu acho que a medicina vai ser individualizada nesse nível. Mas aí nós vamos ter que coletar um SUAB no pré-operatório desse paciente para a gente poder guiar a nossa antibiótico profilaxia, né? E qual que é o percentual de infecção que nós vamos prevenir com isso, né? É a mesma coisa da troca do instrumental. É ótimo, mas você preveniu infecção de sítio cirúrgico superficial e profunda. A órgão específica que é a mais grave, que tem uma complicação maior e talvez um desfecho ruim de mortalidade, não preveniu, né? Então, o que a gente quer prevenir? Acho que a gente precisa ter isso em mente também. Qual que é o desfecho que a gente quer ver com isso, né? E também achei complicado, controle de infecção individualizado, difícil, né, Miriam? Antibiótico individualizado, ok. PKPD para aquele paciente que pesa tanto, que tem proteína X, que tem essência renal, eu acho perfeito sem individualizar. Mas controle de infecção é difícil, né? É difícil. Eu vi uma palestra que falava eh, eh, dessa coisa individualidade de resistoma, também não sei se vocês viram, de resistoma que pega a gente de resistência direto das fezes, mas aquele montão de genes também, né? Que acho que cai a mesma coisa do microbioma, né? Que eles falaram também bastante disso. E também eu vi alguma coisa de reporte seletivo de antibiótico, né? Então, em vez de liberar tudo para o médico, fazer uma liberação seletiva aí. Não sei se já chegaram, com certeza já discutiram isso em algum momento. A gente faz isso lá no hospital. Então, assim, para pseudomonas, por exemplo, quando é sensível a Zerbaxa, assistentes a carbapenêmico, daí a gente não libera o Torgena no antibiograma, para induzir o médico a usar o Torgena e não usar o Zerbaxa e não o Ah, Torgena, né? E outra entendi. coisa que você falou também, eu vi bastante coisa de estenotrofomonas, né? O pessoal falando das metalas É, das estenas, né? E outra coisa que a gente tem visto no hospital também, como a gente não tem ainda, a gente tem usado Torgena com, lá a microbiologia faz o sinergismo, né? E a gente tem usado Torgena com o Astreonam uhum. nesses casos. Combinação de Torgena com Astreonam. E é engraçado que a droga que vai chegar, a quantidade de avibactam é menor do que o que a gente acaba fazendo quando a gente dá Astreonam com Torgena, né? Mas é a dose que eles recomendam. André, aproveita um pouquinho, então, comenta sobre esse teste de sinergismo do Avibactam com Astreonam e o que a gente pode fazer quando o teste de sinergismo vem negativo. É, bom, primeiro, assim, tem que avaliar muito bem qual teste de sinergismo você vai utilizar, né? Por exemplo, a gente sabe que tem sinergismo por discoaproximação, né? Mas não é a melhor técnica, né? Então, assim, até a gente discute muito aqui entre grupos aqui, né, microbiologia com infecto, será que a gente recomenda, né, pelo BRCAST, será que a gente vai colocar alguma coisa, assim, para discutir de qual teste de sinergismo utilizar ou não? Na prática, né, a gente sabe que esses testes sinergistas não são tão fáceis de fazer, né, que você cruza a fita, tem que saber ler, mas tem dois que eu vejo que são mais fáceis. Um, a gente está usando aqui, que é uma publicação do Jorge Sampaio, né, que
você põe um disquinho, deixa lá um tempo e tira e coloca outro em cima, tá? Que ele tem uma leitura bem objetiva, não é subjetiva, que é muito bacana. E outra teste de sinergismo que dá para fazer tem e-teste já, né, com as duas drogas, né? E aí você consegue ver pelo e-teste então você consegue ver pelo e-teste que tem com as Trionan, tá? Então eu acho que são duas maneiras aí. O e-teste é fácil porque é comercial, você compra e aí você vai ler o teste, a fita de gradiente é fácil. E o outro teste do Jorge que eu achei em house, mas assim, achei fácil, barato e com uma leitura objetiva, né? Não fica uma coisa. é, E geralmente, assim, eu não sei o que vocês têm visto de correlação clínica, né? Quando te liberam um teste positivo ou liberam um teste negativo, como que vocês têm visto essa correlação aí, se tem sido positivo ou negativo, né? Enfim, em Então, relação a desfecho de essa é a minha paciente. pergunta, porque as pessoas ficam assim, ah, é uma metalo, ok, eu tenho lá um imunocromatográfico que me deu que é uma metalo. Aí fala, ah, começa a ser teste de Mavbactam com Astrionam, mas vou esperar o teste de sinergismo. Aí, se o teste de sinergismo vem negativo, a minha pergunta é, eu tenho outra opção terapêutica para tratar uma metalo? Vai tirar, né? Vai Não trocar, tenho. Quer dizer, até é. dependendo da bactéria, posso Hum, tratar com polimixina, mas uhum, mas não é a melhor terapêutica, a gente sabe disso. Então, até que ponto vale a pena a gente ficar se baseando nesse teste de sinergismo? E se for uma pseudomonas? uhum. É verdade, não, com certeza. Às vezes tem que discutir muito essa aplicação, né? Do teste, se vai mudar muito a conduta lá do clínico na ponta, né? Vocês têm usado, né, Miriam, lá o teste de sinergismo, né, no hospital? A gente usa, mas não quando é metalo detectado, a gente enterobactéria e tal, e pseudo, daí não faz. Mas Uhum, quando é estenotrofomonas, daí faz o teste de sinergismo. Na verdade, começou meio que fazer, porque teve uma época que o Bactrim ficou em falta, né? O Bactrim endovenoso. E às vezes era a opção que a gente tinha. E aí, no final das contas, paciente que não. A gente tem imunidade de insuficiência cardíaca, né? Uma UTI só de paciente com insuficiência cardíaca. Que às vezes o volume que se dá com a dose do Bactrim para esteno é muito alta. Então, faz o teste de sinergismo e quando ele vem positivo, a gente tenta tratar esteno com Torgena e Astreonam. Mas para metalo é o que a Thais falou mesmo, né? Não tem muita opção, né? é. Eu também quero ter uma curiosidade assim, ó, por exemplo, quando entrar a nova droga lá, Trionam, Vibactam, né, por exemplo, lá para metalo. Aí você faz o teste de sensibilidade da resistente, né? Aí você nem vai ter outra droga, né? Você vai pôr que droga? Porque não Não. tem, se tivesse Epidurocol ainda, né? Exato. Que é o que você É, falou, né, Thaís? Assim, a gente tem pouca opção terapêutica, o que que você vai fazer? Vai tirar? não, eu assisti uma palestra de um italiano falando isso, esqueci o nome dele, gente. Um cara engraçado, que acho que lá eles têm bastante, né? Eles já usam Eles e tal. tratam com cefidrocol metalo. A Europa trata com cefidrocol metalo. E- Não, esse era o italiano que ele estava falando pelo laboratório, né, da Ah, ok, combinação. tá. Então, ele trouxe a experiência dele mostrando até superioridade, né, relacionada ao cefidrocol. E o que ele mostrou nesses casos, quando aparece resistência, eles associam isso com polimixina, às vezes, fazendo uns esquemas de associação. Acho que igual a gente fazia antigamente para KPC, né? Ok. Pessoal, vamos encerrar então, já que estamos aqui batendo papo sem perguntas, mas trocamos experiência. Podemos? Então, tá bom. Mirinha, muito obrigada. Queria agradecer, André, super obrigada, aos Obrigado. dois super amigos, parceiros aí, companheiros de congresso e de vida. Então, queria agradecer em nome da APC, agradecer o nosso patrocinador, a CNPH, tá bom? E desejar boa noite para vocês. Muito obrigada, viu?